Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Banco do Brasil prorroga por um ano o pagamento das parcelas do crédito rural com vencimento até dezembro deste ano. Consórcio de pesquisa para cana-de-açúcar e outras culturas ligadas ao mercado de energias renováveis vai reunir cientistas de 22 instituições públicas. Desembolsos do BNDES para o agronegócio devem aumentar, podendo chegar a 20% dos 90 bilhões de reais para o próximo ano. Exportadores brasileiros de carnes começaram a segunda metade do ano mais otimistas. Você vai conhecer as plantas medicinais que são tônicas ao organismo. E Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre a importância da alimentação para quem tem diabetes. O agronegócio está começando. Nas granjas paulistas, o suíno terminado teve valorização nos últimos 7 dias. A arroba passou de R$ 78 para os atuais R$ 80, um aumento de 2,6% no período. E desde o início das valorizações na granja, na primeira quinzena de julho, o preço do animal acumula alta de 21%. A disponibilidade continua bastante ajustada à demanda. No mercado atacadista, porém, mesmo no início do mês, ainda não foi observada maior movimentação, deixando os preços nos patamares da semana anterior. A carcaça especial ela segue negociada em R$ 6,00 o quilo. E para os próximos dias, o setor de suínos aguarda um incremento na demanda com reação nos preços. Com relação às exportações, julho terminou com 48 mil toneladas de carne suína in natura exportadas, uma queda de quase 10% em relação ao volume embarcado no mês anterior e uma redução de 6,8% na comparação com o igual período do ano passado. Um grande consórcio de pesquisa para cana-de-açúcar e outras culturas ligadas ao mercado de energias renováveis vai reunir cientistas de 22 instituições públicas. Trata-se do Programa Plurianual Integrado de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Cana-de-Açúcar, o Pluricana. Liderado pela Embrapa e executado com recursos de 13 milhões de reais da financiadora de estudos e projetos, o Pluricana é o maior consórcio já criado para o estudo científico da cana-de-açúcar e agrega ações que vão desde a introdução e quarentena de plantas até o melhoramento genético convencional e assistido, passando por sistemas de produção e biologia avançada. Além da cana-de-açúcar, o programa irá buscar soluções para a cogeração de energia com culturas como o Arundodonax, que é uma cana gigante. Vai ser estudado também o capim-elefante, casca de coco verde e sorgo sacarino. É um projeto fantástico que procura abarcar a temática da cana em toda a sua cadeia, propondo melhorias genéticas, repositório de mudas e aproveitamento do bagaço para a produção de etanol de segunda geração. Os desembolsos de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para o agronegócio devem aumentar, podendo chegar a 20% dos 85 a 90 bilhões de reais. Segundo a presidência do BNDES, atualmente a participação do agronegócio nos desembolsos do BNDES está em torno de 18%, o que considera compatível com a importância do setor. A participação nos negócios do banco se deve à força e à competitividade do setor. Em relação à aplicação dos recursos no Plano Safra 2017-2018, neste início de calendário agrícola, a presidência do BNDES disse acreditar que está semelhante ao registrado na mesma época do ano passado. O Banco do Brasil decidiu prorrogar por um ano o pagamento das parcelas do crédito rural com vencimento até dezembro de 2017. A medida está sendo oferecida
devido a uma situação do mercado interno depois da operação carne fraca e da delação da JBS. A decisão do Banco do Brasil ocorreu que depois que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, realizou um amplo trabalho para alertar os agentes financeiros sobre a situação dos pecuaristas diante da contínua desvalorização da arroba do boi. Levantamento da CNA mostra que de janeiro a julho deste ano, o valor da arroba do boi gordo acumulou queda de 16%, tendo como referência São Paulo. Cada pecuarista terá de ir até a agência bancária onde assinou o contrato e pedir a prorrogação do prazo de pagamento. Essa prorrogação terá condição específica para cada região em virtude da maior ou menor concentração de frigoríficos. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje, para a maioria dos municípios, sol entre poucas nuvens na maior parte do dia. Alguns outros municípios, eles terão tempo parcialmente nublado, vento durante o dia e pode chover em Mineiros. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. São Miguel do Araguaia, 36 a máxima e 19 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 19 a mínima. Posse, 32 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 38 a máxima e 19 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 34 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 15 a mínima. Mineiros, 34 a máxima e 14 a mínima. E Rio Verde, 34 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os exportadores brasileiros de carnes começaram a segunda metade do ano mais otimistas. Você vai conhecer as plantas medicinais que são tônicas ao organismo. E Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre a importância da alimentação para quem tem diabetes. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. Carolina é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é sobre uma doença, sobre o diabetes, que muita gente tem e pensa que não tem. E ela pode ser uma bomba de efeito retardado. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tá tudo bem? Tudo bem. Então tá ótimo. Carolina, você vai comentar hoje sobre a importância da alimentação para quem tem diabetes, né? Mas agora, é preciso fazer um exame para ver se a pessoa tem, né? Porque é uma doença que às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem, né? De início, Antônio, talvez seja uma patologia que pode vir dando alguns sinais, o indivíduo não dá tanta importância e quando realmente for dar importância já pode estar com um grau da glicose um pouco elevado. Então, se a pessoa comece, alguns sinais que pode mostrar é uma visão um pouco mais embaçada, fadiga na perna, nos membros inferiores, às vezes algum ferimento que tem uma difícil de cicatrização, às vezes a pessoa não dá importância e pode ser que a glicose esteja alterada no sangue. E até emagrecimento, né? Tem pessoas que emagrecem, né? Isso, dependendo do tipo da diabetes, a gente tem dois casos, tanto a diabetes do tipo 1, que é a insulino dependente, ou seja, a pessoa já pode nascer com ela ou desenvolver, onde que a pessoa tem que tomar todos os dias antes da refeição, na localização do abdômen, a injeção da insulina. Então, esse caso, o indivíduo acaba engordando. Já a diabetes do tipo 2, que é devido à alimentação, à má qualidade de vida, a pessoa sim tem o emagrecimento. É muito interessante você que está nos acompanhando, principalmente o pessoal que mora em propriedades rurais, tem uma dificuldade maior. Seria interessante o dia que for à cidade procurar, inclusive até prefeitos de cidades aí do interior poderiam montar um esquema de fazer esse serviço gratuitamente, porque é feito através do sangue, né? Da coleta do sangue. Isso, é através de exame sanguíneo que dá para detectar tranquilamente. Quer dizer, seria interessante até você que é prefeito aí, fazer um trabalho aí, um serviço, essa prestação de serviço em relação à saúde, porque tem muita gente que está ruim e não sabe, pensa que não é diabetes, né? E a diabetes, ela mata.
E em relação à comida, se a pessoa perceber que tem esses sintomas que você falou, Carolina, o que a pessoa deve fazer? No primeiro momento é realmente fazer um exame para detectar se realmente está com a diabetes, porque acarretado com a diabetes também, Antônio, pode ter uma mudança no perfil lipídico, então colesterol alterado, triglicérides alterado, que aí vai bem mais um pouco avançado, né? Mas caso a pessoa sinta os sinais que eu falei anteriormente, vá realmente ver se tem a diabetes e comece a dosar principalmente a quantidade de carboidratos, não somente doce. Tem muita gente, Antônio, que fala assim, mas eu tenho diabetes, mas eu não como muito doce. Mas não é somente o doce. O carboidrato em si, pão, fruta em alta quantidade, macarrão, arroz, consumido em alta quantidade, ele se transforma em açúcar. Então, carboidrato, ele se transforma em açúcar se for consumido em alta quantidade, é onde que eleva os níveis de açúcar no sangue e dá diabetes. De maneira geral, ninguém é obrigado a saber tudo isso aí. Mas é bom ter na cabeça que esses problemas, principalmente para você que é aí de propriedades rurais, é um problema muito sério que você deve e tem por obrigação de ir atrás. Porque você começa a ver seu rendimento caindo, às vezes é sua esposa que está com problema e jamais poderia imaginar isso. Então, a alimentação, ela é fundamental e você deve começar a ficar ligado para ver se você tem alguns desses sintomas, né, Carolina? No meio rural, inclusive, Antônio, quem trabalha realmente, né, onde no almoço come arroz, mandioca, batata e macarrão. Então, já é uma alta quantidade de carboidrato num prato só. O ideal para essas pessoas que estejam sentindo esses sintomas e se forem detectados com a diabetes, comece realmente a fracionar. No almoço come o arroz, no jantar come uma mandioca, mas evitar de comer muito carboidrato em uma refeição só. Outro fator importante, Antônio, é que as frutas também podem ser consumidas, mas ver a quantidade que vai consumir, né? Em período que tem manga, jabuticaba, tem muita gente que consome umas 5 mangas em 30 minutos, aí vai uma alta quantidade de açúcar para o sangue, onde que pode também elevar os níveis de glicose. Só para reforçar, quais seriam os principais sintomas? Os principais sintomas para um grau que já esteja mais avançado é realmente um emagrecimento rápido, no caso da diabetes do tipo 2, visão embaçada, turva, fadiga muscular, onde a pessoa às vezes não dá conta nem de andar, fraqueza, cansaço ao longo do dia e também a questão da diurese, a urina. A pessoa vai mais frequente ao banheiro fazer xixi, a boca também fica um pouco mais seca. Então, os indivíduos que têm esses sintomas, elas tendem a beber um pouco mais de líquido. Poxa, legal, viu, Carolina? Muito interessante isso aí, muito interessante mesmo. Carolina, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e até o próximo programa. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que os exportadores brasileiros de carnes começaram a segunda metade do ano mais otimistas. Você vai conhecer as plantas medicinais que são tônicas ao organismo. É um minutinho só, a gente volta já. Após um semestre muito difícil de esquecer, em razão do acúmulo de notícias negativas no setor, os exportadores brasileiros de carnes começaram a segunda metade do ano mais otimistas. E tudo está indicando que os efeitos deletérios da Operação Carne Fraca, deflagrada em março pela Polícia Federal, parece que já começou a se dissipar, o que já impulsionou os embarques de carnes de frango e bovinos no mês passado. Embora o espectro das investigações policiais ainda gere apreensão, sobretudo após a revelação da delação dos executivos da JBS, o mercado e também executivos de mercado acreditam que as exportações deste semestre podem compensar a queda no primeiro. O mês de julho foi excepcional. Os embarques de carne bovina in natura somaram 106 mil toneladas, um crescimento de 29%. Já no caso da carne de frango, o aumento foi de 6,2% para 385 mil toneladas, de acordo com dados da SECEX. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rubio Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, fitoterapeuta, homeopata, trabalha em saúde pública no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma.
Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem com a senhora? Tá tudo bem. Ah, então tá bom. Doutora Mara, hoje a gente vai falar de um tema interessante, de um tema legal. Todos são, mas parece que todos que vêm é melhor do que o outro. Nós vamos falar sobre plantas que são tônicas para o organismo. O que é tônicas para o organismo? Olha, as plantas tônicas, a gente tem ela tem uma gama de efeitos no organismo, mas principalmente para dar mais energia, né? Melhorar todo o seu sistema de defesa. E são plantas revigorantes, tônicas, nutritivas, fortalecedoras do organismo. Então, no caso, assim, elas são fortalecedoras no sentido amplo, por exemplo. É contra uma gripe, contra dor de cabeça, enfim. Elas ajudam a controlar mais o organismo? Também elas têm, algumas dessas têm essas ações também de melhorar a imunidade. Mas o tônico a gente está falando mais no sentido de fortalecimento, pessoa que está cansada, que está com um desgaste físico ou mental, que está realmente com as energias baixas, né? Então essas plantas têm ação estimulante de uma certa forma. Elas melhoram o estado geral, são, quer dizer, tonificantes do organismo. Quer dizer, dá uma chacoalhada no organismo, procura colocar as coisas mais ou menos em ordem. Exatamente. Muitas têm ação hormonal, né, que melhora muitas pessoas às vezes têm um mal-estar, às vezes são debilitadas, às vezes têm uma fraqueza, às vezes não sente muito bem com as energias baixas, porque o sistema hormonal está baixo, né, está com falta de hormônio. Então essas plantas também vai melhorar isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora nesse caso. Vou falando de mulher agora. O problema da TPM, tem mulher que fica uma onça, não tem? Exatamente, tem muito, tem a ver com realmente com essa questão hormonal mesmo. Muda radicalmente o comportamento. Muda radicalmente. Essas plantas ajudam nesse fazer um balanceamento ou diminuir a raiva um pouquinho? Algumas sim. Algumas dessas plantas, por exemplo, a maca peruana, algumas dessas plantas ajudam nesse equilíbrio hormonal. Apesar que essa que nós vamos falar hoje, elas, além de ajudar de uma forma geral no organismo, elas principalmente vão ter essa ação estimulantes. Agora, no caso da TPM, a gente tem plantas também muito boas, que vai equilibrar esses hormônios e que não é bem o que nós estamos falando hoje, né? Mas, de uma certa forma, algumas podem ajudar. Mas para a TPM, a gente falou já em outro programa, a gente pode voltar a falar, tem algumas plantas mais específicas. Que ajudam a controlar a TPM. Agora, no caso dessas plantas tônicas, independente da idade, pode ser utilizada? Normalmente, elas são mais para a idade adulta, né? Quando a pessoa, de adolescente para frente, né? Para frente, porque normalmente criança não é bem o caso de utilizar. Certo, entendi. Mas tem uns meninos que precisam tirar a pilha de vez em quando. Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai conhecer essas plantas que são tônicas para o nosso organismo. É um minuto só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas e nós vamos conhecer agora as plantas que são tônicas ao nosso organismo. Quer dizer, são plantas que dão assim uma injeção de ânimo na gente. Exato. Doutora Mara, Camellia sinensis e o ginseng. Bom, a Camellia sinensis já é bem conhecida, nós já falamos muito dela aqui, que é o nosso conhecido chá verde, né? É o chá verde? É o chá verde. Ela é rica em cafeína, ela é rica em vários componentes que vão dar um ânimo, né, ao organismo. Então, é uma planta bem estimulante. Tanto é que a gente não deve usar ela à noite, só durante o dia. Porque ela é muito tônica, muito estimulante, então se usar à noite, né? Fica ligado, né? Ah, entendi. Alecrim e asvaganda. Alecrim e asvaganda. Asvaganda é o nosso ginseng indiano. É uma planta também muito boa, que tem uma ação tônica geral do organismo. Tanto na questão do melhorar o sistema hormonal, como tonificar o organismo de uma certa forma. E o alecrim também, é uma planta bem estimulante, uma planta bem boa para melhorar o vigor e a disposição da pessoa.
Guaraná e Marapuama. O Guaraná é bem famoso, né? Muitas pessoas gostam de utilizar. Eu estou muito cansada, eu estou com falta de energia, então eu vou tomar um Guaraná para mim acordar. E ajuda mesmo? E ajuda mesmo, porque o Guaraná é riquíssimo em vários componentes, inclusive a cafeína, que é um estimulante, né? Gengibre e damiana. Gengibre e damiana. A damiana também é uma planta considerada tônica, afrodisíaca, né? Muitas dessas plantas que a gente está falando tem uma ação estimulante, inclusive sexual, não só tônico para melhorar a sua disposição, mas inclusive na questão hormonal. Então, todas essas plantas têm uma ação muito boa. Cravo da Índia e catuaba. Catuaba eu já sabia que Catuaba também é uma planta bem já pesquisada, estudada, tem essa ação tônica, revigorante, inclusive na questão sexual. É boa também? Também. E o cravo da Índia também é uma planta estimulante, tônica, né? Noz moscada Heterófilis afrodisíaca. O heterófilo afrodisíaco é uma planta bem usada como tônico, como estimulante, inclusive para melhorar a atividade sexual, quando a pessoa está achando que está precisando de melhorar, é uma planta utilizada. E aí vem o mel, geleia real, a maca peruana. A maca peruana é outra muito importante, o ginseng peruano, né? É rica em vitaminas, em vários componentes, em vitaminas, sais minerais. Então, ela é planta que dá uma tonicidade boa para o organismo como um todo. E melhora muito a questão hormonal, a questão dos hormônios. Inclusive, ele é um tônico tanto para o homem como para a mulher. Agora, essas plantas aqui podem ter associações entre elas, né? Exatamente. Muitas vezes você pode associar uma ou outra, ou usar individualmente, vai depender da análise do profissional que vai indicar essa planta. Entendi. E funciona? E funciona mesmo, tem um resultado fantástico. Eu acho que tem muita gente aí que vai encomendar uns 5 litros disso aqui, daí para cima. Realmente são plantas bem... todas têm pesquisas, né, mostrando realmente os resultados dessas plantas como fitoterápico. Tá ok. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, obrigado pela participação da senhora no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. Muito obrigada a todos. Tá. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.